Como uma aeronave pode voar a apenas 183 centímetros do solo, quase uma milha distante do aeroporto, sem que os pilotos percebam? Vou explicar esse mistério para você no vídeo de hoje, então fique ligado. A história que vou contar hoje é baseada em um relatório interino completo das autoridades francesas, o BEA. Agora, a razão pela qual escolhi usar um relatório interino em vez de um relatório final, que normalmente sempre faço, é porque essa história traz lições de segurança importantes que quero compartilhar com vocês. O incidente ocorreu no dia 23 de maio de 2022, em um voo entre o aeroporto de Estocolmo-Arlanda, na Suécia, e o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França. A aeronave pilotada era um Airbus A300 e 20 de 23 anos, operado pela companhia aérea maltesa Airhub Airlines, e estava operando sob algo chamado Contrato de Arrendamento Úmido, ou Wet Lease, com a Norwegian Air Shuttle. Um contrato de arrendamento úmido, basicamente, significa que a empresa que está alugando a aeronave, neste caso, a Airhub Airlines, está fornecendo tanto a aeronave, tripulação, manutenção e seguro, basicamente, toda a operação para a empresa arrendatária. Então, os bilhetes que os passageiros teriam comprado seriam da Norwegian Air Shuttle, mas a empresa que estava realmente fazendo tudo era a Airhub Airlines. E no relatório da mídia, que foi divulgado após a liberação deste relatório interino, isso não ficou muito claro. De qualquer forma, os dois pilotos deste voo eram funcionários da Airhub Airlines. E eles começaram o dia, como qualquer outro dia, passando pela preparação pré-voo, verificando o clima, rota e cálculos de combustível. Agora, não sabemos a idade e a experiência dos pilotos, porque, como mencionei antes, isso é baseado em um relatório provisório. O que sabemos é que o tempo estava bom e não havia problemas previstos na rota. No destino deles, o aeroporto de Paris também parecia bom, com algumas nuvens dispersas a 15 mil pés, boa visibilidade e ventos leves do oeste. Também menciona chuvas temporárias e atividade de cumulonimbus próximo ao aeroporto. Esses tipos de nuvens e chuvas são comuns na Europa nesta época e geralmente não preocupam muito os pilotos, desde que não sejam frequentes ou associados a tempestades ou granizo, porque eles tendem a ser de natureza muito transitória. Eles tendem a se mover muito rapidamente, e mesmo que não se movam, desde que seja apenas chuva. Como as aeronaves não são feitas de açúcar, podemos voar diretamente através delas. Então os pilotos não teriam pensado muito sobre isso, mas neste caso, eles realmente vão desempenhar um papel bastante importante. Após a preparação pré-voo, os pilotos instruíram a tripulação da cabine e seguiram juntos para a aeronave. Eles decidiram que o capitão seria o piloto em comando na primeira etapa, e o primeiro oficial seria o piloto de monitoramento, trocando depois. Algo que normalmente fazemos, pois tentamos obter a mesma quantidade de exposição a ambos os papéis durante qualquer dia. O capitão verificou o status técnico da aeronave, que estava em perfeitas condições de funcionamento. Então, ele iniciou a preparação pré-voo, enquanto o primeiro oficial inspecionava visualmente a aeronave. A tripulação de cabine concluiu a inspeção de segurança da aeronave e iniciou o embarque dos passageiros. Depois disso, a tripulação sinalizou que a cabine estava pronta para o piloto. O piloto concluiu a preparação pré-voo e solicitou autorização para empurrar e ligar os motores no portão do aeroporto de Estocolmo-Arlanda. Neste momento, havia 2 pilotos, 4 tripulantes de cabine e 172 passageiros a bordo do avião. A aeronave taxiou normalmente e às 9h30 tempo universal coordenado, que são 11h30 no horário local. O voo 4311 da Norwegian Air Shuttle, com o indicativo de chamada Red Nose 4311, decolou da pista 08, em Estocolmo, Arlanda, e começou a subir em direção ao sudoeste, em direção a Paris. O voo seguiu normalmente até sobrevoar o espaço aéreo holandês próximo a Amsterdã. O capitão entregou os controles ao seu primeiro oficial para começar a preparar, configurar e informar sobre a chegada e aproximação ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle. Primeiro,
ele mudou sua segunda caixa de rádio para a frequência ATIS para Charles de Gaulle, para ouvir informações atualizadas de chegada e clima. Agora, a informação que ele recebeu soou assim: esta é essa informação Oscar de Charles de Gaulle, registrada no horário 10h50, tempo universal coordenado, pista em uso para pouso é a 27 direita com aproximação RNP. Nível de transição 70, vento 280 graus, 10 nós. Visibilidade de 10 km, nuvens fragmentadas a 1.500 pés, poucos cumulonimbus a 5.000 pés. Temperatura 19, ponto de orvalho 14 e QNH 1001. Esta foi uma mensagem ATIS típica, mostrando um tempo bastante bom. No aeródromo, seu destino, a única ameaça real eram os cumulonimbus, ou nuvens de tempestade, a 5.000 pés. Mas o que eu quero que você se concentre é na última parte desta mensagem. QNH 1001. Este é um valor muito importante porque nos dá a pressão de referência em hectopascais. Nos Estados Unidos, eles usam polegadas de mercúrio em vez disso, mas precisamos inserir esse valor em nossos altímetros barométricos para que eles nos mostrem a altitude correta à medida que chegamos ao aeroporto. Quando as aeronaves voam em altitudes mais altas, chamadas de níveis de voo, todas definem a mesma referência de pressão de 1.025 hectopascais. Fazemos isso porque em altitudes mais elevadas nos importamos menos em saber a altura exata acima do nível do mar. E estamos mais interessados em garantir que todas as aeronaves que estão voando ao nosso redor estejam usando a mesma referência de pressão para que possamos manter a separação de altitude entre cada aeronave individual. Como a pressão do ar varia geograficamente no globo, o controle de tráfego não conseguiria saber a configuração de cada aeronave. Portanto, todos ajustam para o mesmo padrão. Mas claro, à medida que nos aproximamos do destino e descemos, torna-se muito mais importante saber quão alto estamos acima dos obstáculos e do nosso aeroporto de pouso. E é nesse momento que precisamos receber a configuração de pressão local, que neste caso era de 1.001 hectopascais. Agora, a maneira oficial de nós, pilotos, obtermos a referência de pressão é pelo controle de tráfego aéreo. Eles nos fornecem quando nos liberam de um nível de voo para uma altitude mais tarde. Mas geralmente, pré-ajustamos o valor esperado que obtivemos das informações do ATIS, para que seja mais fácil apenas mudar quando recebemos essa autorização. Agora, antes de prosseguirmos, precisamos discutir o tipo de aproximação que esses pilotos estão se preparando no momento. Lembre-se, o ATIS disse que eles poderiam se preparar para uma aproximação RNP para a pista 27, certo? RNP significa desempenho de navegação necessário, também conhecido como abordagens de desempenho de navegação necessário. E eles são voados usando o sistema GPS da aeronave, juntamente com um sistema interno de monitoramento de desempenho de navegação que pode notificar a tripulação caso algo esteja dando errado com ele. Em resumo, uma aproximação RNP pode ser realizada sem auxílio de navegação baseado em aeroporto. Essas abordagens estão se popularizando porque permitem que aeroportos menores, que talvez não possam arcar com um grande e caro sistema de pouso por instrumentos, sejam instalados. Para ter um sistema de aproximação por instrumentos muito preciso de qualquer maneira. Em aeroportos como Charles de Gaulle, as aproximações RNP são usadas como backups quando os sistemas ILS estão fora de operação ou em manutenção. E era exatamente isso que ocorria naquele dia em particular. Como as aproximações RNP agora utilizam sistemas internos em vez de feixes externos, é crucial que todos esses sistemas estejam configurados corretamente antes da realização da aproximação. Como mencionei, a navegação diária da parte RNP deste tipo de aproximação possui um sistema integrado que monitora a precisão de navegação do GPS. E no segmento de aproximação tem uma tolerância de cerca de 0,3 milhas náuticas. E se o sistema GPS não conseguir manter isso, será mostrado aos pilotos. Então,
interromperemos a aproximação caso isso ocorra. Essa é apenas a parte de navegação horizontal dessas aproximações. O caminho vertical é construído com base em altitudes que são definidas em um dado ponto R de navegação, seguindo tipicamente uma rampa de planeio de cerca de 3 graus. Para que este tipo de aproximação seja preciso, é muito importante que a pressão barométrica correta seja alimentada nos altímetros barométricos. O capitão instruiu seu primeiro oficial sobre como pretendia voar nesta aproximação. A altitude mínima de descida era de 752 pés, isso é cerca de 250 pés acima do solo, mas a política da companhia aérea era adicionar 50 pés em cima disso. Então o valor que eles colocaram em seus seletores de mínimos era de 244,4 metros. A companhia aérea adicionava 50 pés por uma tecnicidade que precisava ser seguida. Ao voar aproximações não precisas, quando estamos voando uma aproximação precisa, como um sistema de pouso por instrumentos, um ILS, nós voamos até um mínimo. Isso é chamado de momento decisivo. Se chegarmos à altura de decisão, sem as referências visuais necessárias, realizaremos a arremetida. Mas como parte da arremetida, somos autorizados a afundar momentaneamente através da altura de decisão. Isso acontecerá todas as vezes porque a aeronave tem muita inércia. Então, do momento em que decidimos arremeter até quando a aeronave realmente começa a subir. Leva alguns segundos e você perde alguns pés ao fazer isso. Agora, ao voar uma aproximação não precisa, devido à natureza menos exata da navegação envolvida ao voar aproximações não precisas, não nos é permitido transgredir a altitude mínima de descida. Então, em uma aproximação precisa, temos uma altura de decisão. Em uma aproximação não precisa, temos uma altitude mínima de descida. Mas porque as companhias aéreas querem que os pilotos executem as arremetidas, usando o mesmo procedimento, eles adicionam 40 ou 50 pés a MDA. Assim, quando os pilotos ouvem a chamada de mínimos em uma aproximação não precisa, eles podem arremeter da mesma forma que fizeram no ILS. E mesmo que a aeronave continue a descer um pouco, eles não transgredirão a MDA. Após o briefing, o capitão fez um anúncio aos passageiros. Em seguida, o primeiro oficial solicitou a descida ao controle de tráfego aéreo. Eles receberam várias autorizações de descida e mudaram de frequência diversas vezes até, finalmente, contatarem o controle de aproximação Charles de Gaulle. Agora, aqui é onde as coisas começam a dar errado. Antes de entrar nos detalhes, quero compartilhar uma breve mensagem do meu patrocinador, que torna possível a criação desses vídeos. Antes de continuarmos, apresento o patrocinador de hoje, Curiosity Stream, do fundador do Discovery Channel. O Curiosity Stream oferece milhares de documentários e séries de não-ficção sob demanda. Porém, você transmite vídeo globalmente. O conteúdo inclui natureza, história, tecnologia, música, esportes e minha favorita, ciência. Você tem acesso a tudo isso, além de títulos originais, por menos de $20 por ano. E por isso, Curiosity Stream é, sem dúvida, o serviço de streaming com o melhor custo-benefício que já vi. Estou assistindo a uma ótima nova série chamada Proof of Concept, apresentada pela cientista e youtuber Diana Kauer. Você pode conhecê-la como a garota da física. Esse programa, recomendado pelo Patrick, um de vocês, explora conceitos complexos de forma divertida e envolvente. Como você é um seguidor deste canal, pode usar curiositystream.com/mentorpilot com o código promocional MentorPilot para economizar 25%. Isso é apenas $14,99 por todo o ano, ou $1,25 por mês, o que é fantástico. Então, apoie-me apoiando meu patrocinador e vá para curiositystream.com/mentorpilot e comece a desfrutar dos melhores documentários e séries não ficcionais do mundo hoje. Agora de volta ao vídeo. Às 11 horas, 32 minutos 24 segundos, o primeiro oficial fez o check-in com o controle de aproximação de Charles de Gaulle. O controlador respondeu com a seguinte mensagem: Red Nose, 4311, Bonjour.
Desça para 6.000 pés. Koenig 1011. O primeiro oficial respondeu com 6.000 pés. QNH 10111011. Red Nose 4311. Você escutou? A pressão que eles receberam do ATIS anteriormente era um 001, mas a pressão que eles agora receberam, a pressão oficial do controlador, era um 01, que é a pressão incorreta. Pela leitura, você nota que o primeiro oficial está um pouco hesitante sobre esse valor. Provavelmente por isso, ele o repetiu. É provável que os pilotos tenham pré-ajustado 1001 para poder mudar rapidamente, e agora eles tiveram que alterá-lo com mais 10 hectopascais. Mas ele não questionou, e é possível que ele tenha pensado que talvez tenhamos apenas ouvido mal o relatório ATIS anteriormente. 2 minutos depois, o mesmo controlador retorna e libera a aeronave para o centro 5.000 pés, repetindo o valor incorreto da pressão. Esse erro ocorreu por motivos desconhecidos, mas acontece ocasionalmente. As pessoas têm uma tendência a inverter números. Então, por exemplo, QNH1020 se torna QNH1002. E neste caso, o indicativo de chamada Red Nose 4, 3, 1 tinha 1 no final, o que pode ser uma possível explicação. Mas por que isso é tão importante? Como mencionado, a configuração correta da pressão é crucial para os pilotos saberem a altitude correta. 1 hectopascal representa cerca de 28 pés. Então, se você inserir um erro de 10 hectopascais, isso representa um erro de altitude de 280 pés. Lembre-se, a altitude mínima de descida na aproximação que eles estão prestes a voar é de apenas 109,7 metros acima do solo. 5.000 pés após o controlador autorizar o Red Nose 431 a descer para 5.000 pés. Ele chama uma aeronave da EasyJet que está à frente do Red Nose na fila de pouso. Ele diz à aeronave da EasyJet para continuar até um ponto de referência chamado Papa Golf 650 e para descer a 5.000 pés usando o QNH 1011. Mas a diferença aqui é que quando a aeronave da EasyJet confirma a autorização, eles dizem: continuaremos até Papa Golf 650, descendo a 5.000 pés. QNH 1001. Então, eles realmente confirmaram o QNH correto, mesmo que o controlador de aproximação tenha dado a eles o errado. Essa diferença na confirmação não foi percebida nem pelo controlador de aproximação, nem pelos pilotos no Red Nose 4311. 1 minuto depois, o mesmo controlador permitiu que uma tripulação da Air France descesse para 5.000 pés, agora usando o QNH correto de um 001. A tripulação da Air France confirmou isso, mas infelizmente toda a mensagem foi em francês. Então nossos pilotos no Red Nose 431 não tiveram a chance de perceber isso. Red Nose 4311 obteve sua autorização de aproximação. Eles iniciam a configuração da aeronave, selecionando flaps 1 e 2. Às 11h36 e 55 segundos, a aeronave atinge o ponto final de descida para a aproximação RNP da direita 27 e começa a descer usando o piloto automático, seguindo o caminho pré-programado. Quando começaram a descida, a altitude indicada que os pilotos podiam ver no cockpit era de cerca de 4.900 pés, mas a altitude real em que a aeronave estava era de 4.623 pés. Eles estavam a 4,8 km náuticos da pista, com velocidade de cerca de 180 nós. Outro fator que precisamos mencionar é que quando a tripulação iniciou a aproximação, uma grande nuvem de chuva se moveu sobre a linha central estendida, com chuva bastante moderada dentro dela. Isso significava que a tripulação estava agora completamente dentro da nuvem, e eles não tinham referência visual, nem com a pista, nem com o solo abaixo deles. Devido a isso, o copiloto lia as distâncias e checava as altitudes durante a descida na aproximação. Nossas placas de aproximação forneceriam informações precisas,
milha por milha, sobre a altitude esperada da aeronave ao longo do caminho de aproximação. E enquanto a tripulação estava fazendo isso, essas verificações estavam perfeitamente ok. Eles mostraram que estavam exatamente onde deveriam estar. Aqui é onde as vulnerabilidades de um sistema de abordagem totalmente interno vêm à luz. Porque a tripulação tinha a pressão de referência QNH incorreta definida. Isso significava que a altitude e os altímetros estavam indicando a altitude correta para cada uma dessas verificações de distância que eles estavam fazendo. Mas, na verdade, eles estavam 300 pés mais baixos do que pensavam. Se o erro ocorresse numa aproximação ILS, a localização do feixe de rampa de planeio permaneceria igual, independente da configuração de pressão definida pelos pilotos nos altímetros. Eles ainda teriam se fixado nesse feixe de rampa de planeio que os direcionaria à pista. Se tivessem verificado a distância versus altitude, o erro teria sido mostrado claramente. 11h38 e 9 segundos, a aeronave é entregue ao controlador da Torre Norte em Charles de Gaulle. O primeiro oficial se comunica e o controlador da torre os cumprimenta e autoriza a aeronave a pousar. Pista 27 à direita, com o vento de superfície de 260 graus a 12 nós. A partir deste ponto, não há mais chamadas referentes à configuração de pressão. A aeronave continua a descida através da nuvem, mas a tripulação desconhece que o controlador da torre não ativou o sistema de luzes de aproximação. Isso reduzirá ainda mais a chance da tripulação estabelecer contato visual durante a aproximação. Pode parecer estranho o controlador da torre esquecer de fazer isso, mas lembre-se que tudo aconteceu durante o dia. Até então, o tempo estava muito bom, inclusive sobre o aeroporto. Esta chuva e esta nuvem densa estavam realmente situadas apenas sobre a rota de aproximação, que é onde esta aeronave se encontrava agora. Então, não há verificações que os pilotos poderiam ter feito durante a aproximação para ajudar a identificar esse erro? Sim, na verdade há, mas você precisa estar realmente atento como piloto para perceber isso. Às 11h38 e 44 segundos, o altímetro de rádio da aeronave foi ativado, fazendo uma chamada ao detectar uma altura do solo de 760 metros. Isso normalmente deveria ocorrer a cerca de 6 a 8 quilômetros finais, e se acontecer antes disso, é um sinal para os pilotos de que podem estar voando mais baixo do que o recomendado. E é um estímulo para verificar se eles têm o correto QNH ajustado. Mas neste caso, os pilotos não perceberam isso, e a partir deste ponto, a altura do rádio foi exibida nos displays de voo primários de ambos os pilotos. Os pilotos continuaram a configurar a aeronave para flaps totais, e quando passaram a 1.000 pés de altura sobre o solo e o altímetro de rádio anunciou 1.000, estavam totalmente estabilizados, com todos os flaps fora e lista de verificação completa. Eles tinham 139 nós, e para os pilotos tudo parecia normal. A única anormalidade era a altura do rádio menor que o usual à distância da pista, mas os pilotos não perceberam. Assim, a aeronave seguiu descendo em sua rota pré-programada rumo à altitude mínima de descida. Mas agora, eventos estranhos começam a ocorrer na torre. As duas torres de controle de tráfego aéreo no aeroporto Charles de Gaulle possuem um sistema de aviso denominado MSAW. Isso significa Aviso de Altitude Mínima Segura. O que esse sistema basicamente faz é que ele criou um quadrado de 64 milhas náuticas ao redor do aeroporto. Dentro deste quadrado, ele modelou todos os diferentes obstáculos e então aplicou uma margem de segurança de 300 pés em cima desses obstáculos. Se o sistema sentir que qualquer aeronave dentro deste quadrado está em uma trajetória para entrar nessa zona de segurança e potencialmente atingir um obstáculo, ele emitirá um alerta na torre, tanto um alerta visual quanto um alerta sonoro, chamando BIP, BIP alerta de terreno. Às 11 horas, 41 minutos e 32 segundos, o primeiro alerta MSAW foi acionado na torre. A aeronave estava então a uma altitude indicada de 271,6 metros
que com o erro de altitude com o qual estavam voando, era na realidade 183 metros. Mas lembre-se, isso é acima do nível do mar. E na verdade, essa era uma altura de radar de 200 pés. A uma distância de 1,53 milhas náuticas, que são 2,8 quilômetros, distante do limiar de pouso, a aeronave seguia a rota de descida, resultando em uma velocidade vertical de aproximadamente 700 pés por minuto. O procedimento correto do controlador de torre, em caso de um aviso MSAW, seria contatar imediatamente os pilotos, avisá-los do alerta, pedir-lhes para verificar a posição e altitude e lhes fornecer a configuração QNH correta. Contrariamente, 9 segundos depois, a aeronave havia descido para uma altitude indicada de 244,4 metros, que, se você se lembra, era o mínimo que os pilotos haviam definido anteriormente. E como os pilotos não haviam estabelecido contato visual com a pista de pouso, o capitão agora decidiu executar uma arremetida. A aeronave está agora a 31 metros acima do solo, a 3,2 km náuticas da pista de pouso. Mas lembre-se de como eu disse, que quando os pilotos começam a executar a arremetida, a aeronave continua a descer por um pouco mais de tempo. Sim, isso também ocorre atualmente. Então, enquanto os pilotos estão tomando a decisão de arremeter e começando a desconectar o piloto automático, neste caso, e a elevar o nariz da aeronave, a aeronave continua a descer, e é neste ponto que o controlador de tráfego aéreo finalmente chama na aeronave e diz Red Nose, 4311, recebi um alerta de terreno. Tudo bem? Consegue ver a pista? Os pilotos, provavelmente muito concentrados na arremetida recém-decidida, não ouviram ou responderam a esta mensagem. 3 segundos depois, quando o capitão terminou de mover a alavanca de empuxo para a posição Take-off, Go Around, a aeronave chega à sua menor altura indicada de 6 pés acima do solo. São 183 centímetros, basicamente 2 centímetros menor que minha altura total. A uma distância de 0,8 milha náutica da pista, 1,5 km, isso é incrivelmente baixo e agora começa a subir misericordiosamente. Mas essa história ainda não acabou. Lembre-se, eles ainda não estão no chão. Curiosamente, os pilotos afirmaram que não receberam nenhum aviso do sistema de aviso de proximidade ao solo ou chamada de altímetro de rádio, que normalmente receberiam nessas baixas altitudes. Não saberemos por que isso aconteceu, isso faz parte da investigação. Provavelmente ouviremos mais detalhes quando o relatório final for divulgado. Mas minha teoria pessoal é que isso tem algo a ver com uma parte do sistema GPWS, chamada piso de desobstrução do terreno. O sistema aprimorado, de aviso de proximidade do solo, reduz a margem para o recebimento do aviso, alterando a forma como essa parte do sistema funciona. Quanto mais perto você chega da pista de pouso ativa. E isso é lógico, se você pensar sobre o assunto, que isso é feito para evitar avisos incômodos enquanto você está se preparando para o pouso. Mas o fato de esse incidente ter acontecido a 12,8 km de distância do limiar de pouso, pode ser potencialmente a razão para esses avisos não serem ativados. A falta de chamadas do altímetro de rádio é realmente estranha. Teremos que confiar nas palavras dos pilotos de que não ouviram isso. Infelizmente, o gravador de voz da cabine não foi salvo após este incidente. Mais detalhes em breve. 10 segundos após o registro da menor altura de rádio, o primeiro oficial chamou o controlador de torre e o informou que estavam executando uma arremetida. E o controlador de torre respondeu: Roger Red Nose, 4311, vire à direita 360 graus e suba para 5.000 pés, QNH 1001. Por fim, o valor correto do QNH foi informado à tripulação, porém o copiloto o leu incorretamente. Rumo de 360 graus, subindo 5.000 pés em QNH 1011, Red Nose 4311. Apenas lendo de volta o QNH incorretamente ajustado que já haviam definido. E o controlador da torre não percebeu essa leitura de volta defeituosa. Então a aeronave apenas completou a curva, rumo ao norte, continuou a subir até 5.000 pés, ainda com a configuração de pressão incorreta.
o piloto automático foi acionado, e a checklist após a decolagem foi concluída, e a tripulação começou a se preparar para outra. Aproximação RNP simultânea na mesma pista. Torre Norte, Aeroporto Charles de Gaulle. O controlador assistente na Torre Sul, que estava cuidando das outras pistas, percebeu que a luz de aproximação para a pista 27 direita não havia sido ativada. Ele contatou seu colega da Torre Norte e o informou sobre o ocorrido. O controlador da Torre Norte notou que esqueceram de ligar o sistema de luz de aproximação e que receberam um aviso de MSAW. Ele foi substituído e o assistente assumiu o seu lugar, e um novo assistente de torre foi chamado. Nesse meio tempo, a aeronave foi entregue ao controlador de aproximação e estava sendo alinhada para a próxima aproximação. Lembre-se, os pilotos estão neste ponto completamente inconscientes do grave incidente do qual eles fizeram parte. Em suas mentes, eles acabaram de voar uma aproximação RNP, normal, com todos os valores estabilizados, e então executaram uma arremetida normal. Quando eles não conseguiram as referências visuais, eles não tinham ideia de quão perto estiveram do chão. Neste ponto, a aeronave já mantinha 5.000 pés, a altitude inicial para começar outra aproximação RNP. Durante o período em que recebiam vetores, não houve mais comunicação via rádio sobre a configuração do QNH. Então, a partir deste ponto, não havia como a tripulação perceber que novamente estavam com o QNH errado. Em vez disso, a tripulação agora se encontrava exatamente na mesma posição que estavam na última aproximação, 300 pés abaixo do perfil, quando iniciaram a descida. Eles ainda estavam dentro da nuvem neste ponto, e estavam descendo pela trilha da nuvem enquanto eram novamente entregues ao controlador da Torre Norte. Às 11h53 minutos e 40 segundos, a aeronave foi novamente autorizada a pousar na pista 27 direita. Desta vez, o primeiro oficial pediu à torre para confirmar se a iluminação de aproximação estava ativada. O controlador da torre confirmou isso 2 minutos depois, quando o próximo aviso do MSAW foi acionado. O controlador da torre, que era o assistente na aproximação anterior, agora imediatamente chamou a aeronave, dizendo: Red Nose 4311, temos um aviso de terreno. Está tudo bem. Mais uma vez, não seguindo a fraseologia correta do MSAW. Mas neste ponto, a nuvem de chuva e a chuva começaram a se afastar do caminho de aproximação final. Então, a aeronave atravessou as nuvens e conseguiu visualizar a pista de pouso. Então, o primeiro oficial respondeu: Red Nose 4311, estamos na rota e temos visibilidade agora. Por volta dessa hora, o gravador de dados de voo indicou que o piloto automático foi desconectado e o manche do capitão foi puxado para trás, provavelmente para corrigir a trajetória de aproximação. A partir deste ponto, se ficaram visíveis, a imagem visual e as luzes do indicador de percurso de aproximação de precisão teriam indicado que estavam baixos. Isso também indicou isso. 8 segundos depois, os diretores de voo também foram desligados. Isso provavelmente ocorre porque os diretores de voo teriam indicado um caminho muito mais baixo devido à configuração de pressão incorreta. Neste ponto, o piloto também testemunhou mais tarde que viu as luzes do indicador de percurso de aproximação de precisão como sendo 2 vermelhas, uma rosa e uma branca, indicando que estavam quase de volta ao caminho aqui. Menos de 1 minuto depois, o voo 4311 da Norwegian Air Shuttle pousou em segurança na pista 27 direita. O piloto conduziu a aeronave até o portão. Eles desligaram e, infelizmente, não puxaram o disjuntor do CVR para preservar a gravação da voz do cockpit. E isso provavelmente porque, neste ponto, os pilotos ainda não entendiam o quão sério foi o incidente pelo qual acabaram de passar. Como mencionei, este incidente ainda está sob investigação e teremos mais detalhes quando o relatório final for divulgado pelo BEA na França, que, a propósito, escrevem alguns dos melhores relatórios de incidentes e acidentes que já vi. A razão pela qual decidi fazer este vídeo, baseado no relatório provisório, o que normalmente nunca faço, foi por causa de quão bem ele foi escrito. Também porque este relatório provisório contém recomendações de segurança muito boas
que quero compartilhar antes da divulgação do relatório final. O erro que essa tripulação experimentou é algo que minha companhia aérea se referiu como erro de deslize, QNH, e as consequências potencialmente desastrosas disso foram identificadas alguns anos atrás, quando começamos a voar essas aproximações RNP. Existem várias ótimas técnicas de mitigação contra esse erro, e uma delas é para o piloto de monitoramento definir um valor antecipado de QNH em seu display de voo principal, que eles estão obtendo de uma fonte separada, como o informe meteorológico recebido durante a preparação pré-voo, por exemplo. Assim, se eles receberem um valor muito diferente do controle de tráfego aéreo ao serem liberados para uma altitude, podem contestar. Ao usar a frase correta, confirme QNH. Não diga confirme QNH com um valor, apenas diga confirme QNH, porque dessa forma não haverá nenhum viés de confirmação ali. Outra coisa que costumamos fazer é, não importa quão recente foi o último valor de QNH que nos foi dado, sempre tendemos a pedir para confirmar o QNH antes de iniciarmos a aproximação. Assim, é possível identificar qualquer erro potencial nessa etapa. No Boeing, também temos um instrumento em nosso display de navegação chamado Display de Situação Vertical, que é basicamente o único instrumento que pode detectar um valor de QNH defeituoso ao mostrar a pista representada abaixo como um caixão, indicando que temos um valor de QNH muito alto definido, acima do nível do solo, ou muito baixo, o que tem seus próprios riscos potenciais. Mas por último, e provavelmente o ponto mais importante que quero transmitir neste vídeo, é a importância de monitorar ativamente a comunicação que ocorre entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo e vice-versa. Se você se deparar com uma autorização que soa estranha ou um valor que você não reconhece, questione-o. É sempre melhor fazer uma chamada a mais do que uma chamada a menos. O relatório também destacou que havia algum mal-entendido entre o pessoal de controle de tráfego aéreo sobre os possíveis riscos de voar, aproximações RNP e também os procedimentos corretos a seguir em caso de um aviso de MSAW. Agora, se você quer ver uma história louca sobre um voo onde os pilotos quase acabaram se chocando com o mar 2 vezes, confira este vídeo. Caso prefira prosseguir com a maratona sobre acidentes e incidentes, utilize esta playlist. Se você quiser apoiar o trabalho que fazemos aqui no canal, considere se juntar à minha adorável família Patreon. Temos encontros semanais e adoraria vê-lo lá. Ou, você também pode comprar algumas mercadorias. Tenha um dia absolutamente fantástico e vejo você na próxima vez. Tchau, tchau!